Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar início à nossa live semanal. Pronto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar nosso bate-papo aí toda semana, trazendo um tema ligado ao universo de carreira, desenvolvimento profissional, habilidades. Vou de antemão já agradecendo aí a sua presença, que está nos assistindo aqui ao vivo, e a você também que vai nos prestigiar assistindo a gravação, que vai ser disponibilizada posteriormente para vocês aqui no canal do Instagram, tá? Então, de fato, agradecido pela presença, pelo carinho, pela atenção e pelo tempo aí de vocês. Grande Adonis, obrigado, meu cara, seja bem-vindo aí. Obrigado pela sua disponibilidade. Então a gente vai iniciar hoje, vamos fazer um tema, bater um papo legal sobre um tema que eu tenho estudado e conversado bastante, sobre transição de carreira, né, sobre desenvolvimento profissional. É um tema que está me interessando muito ultimamente. Eu tenho me dedicado aí a estudar, a ler bastante sobre isso, de modo que eu possa trazer aqui contribuição para vocês nesse sentido, que a gente possa estar compartilhando esse conteúdo, né, de várias maneiras, de várias formas, para que todos vocês possam aí estar buscando desenvolvimento, aperfeiçoamento profissional, e espero estar contribuindo de alguma maneira com todo esse contexto, com todo esse processo para vocês, tá? Então hoje nós vamos falar sobre alguns pilares que eu considero importantes para que a gente possa trabalhar aí no processo de transição de carreira. Então é fundamental a gente entender alguns aspectos, alguns elementos desse contexto, tá? Agradeço aqui mais uma vez as pessoas que estão participando conosco, que estão assistindo aqui nossa live, estão presentes aqui toda semana assistindo ao vivo, assistindo o conteúdo gravado posteriormente. Eu fico muito honrado, né, com a presença de todos vocês. É desafiador a gente estar aqui toda semana trazendo esse conteúdo. Para mim é muito gratificante estar desenvolvendo esse projeto. Espero realmente que isso possa trazer uma mensagem, trazer algum ganho, alguma nova expertise aí no processo de desenvolvimento de todos vocês, tá bom? Fico realmente muito grato com toda essa presença, essa atenção, essa disponibilização de vocês aqui, do tempo que vocês estão me dedicando aí, tá? Eu estou um pouco afônico, turma, porque ontem a gente retomou as atividades aí presenciais, o semestre começou e foi muito bacana estar de volta ao campus da Unifonol, instituição que eu leciono já há 8 anos, e foi muito, muito bacana o sentimento, né, a sensação da gente estar voltando para o presencial. Fizemos uma palestra ontem comentando um pouco sobre esse tema, sobre liderança na carreira, né, a relação dessas características de liderança para o desenvolvimento profissional também, e como isso afeta e como isso influencia e determina a nossa carreira, a nossa trajetória profissional. Então foi um bate-papo bem bacana. Tínhamos lá cerca de 30 alunos, então foi uma experiência muito rica, muito gratificante. Fiquei muito grato por aquele momento de ontem, pela oportunidade de a gente estar voltando para o presencial, né, que de fato a energia das pessoas, o compartilhar, a troca, né, o olhar no olho, a gente está mais próximo ali, com todos os protocolos, evidentemente, né, todo mundo de máscara, com os cuidados que tem que ter, mas aos poucos retomando aí as atividades presenciais. Então ontem tivemos essa grata satisfação de estar no presencial novamente. Eu estou um pouco afônico aí, porque eu fazia tempo que eu não fazia aula presencial, e aí senti ontem a garganta, hoje também, mas é com muito prazer, com muita satisfação que a gente retornou ontem. Amanhã nós vamos estar presencialmente no outro campus. Ontem foi num campus em Fortaleza, amanhã estaremos em outro também presencial.
e espero que seja também da mesma forma como foi ontem, muito gratificante, né? Voltar para o ambiente da sala de aula, voltar para o ambiente presencial é muito bom. Realmente faziam quase 2 anos que a gente estava fora desse ambiente, e voltar para isso, para mim, é muito, muito gratificante, muito estimulante. Mas vamos lá, né? Mas vamos lá conversando e avançando aqui no tema, para que a gente não perca muito tempo. Eu fiz aqui umas anotações, eu vou até colar aqui um pouquinho do lado aqui, né? Para a gente poder não perder nenhum insight. Mas eu acho bacana a gente estar trazendo esses assuntos, esses temas, porque para quem está chegando agora aqui acompanhando nosso projeto, para quem está chegando agora, pode parecer que eu estou repetindo temas semanas após semanas, né? Já falou sobre transição, já trouxe convidados e convidadas no passado para falar sobre esse tema, está voltando a falar de novo. Então pode parecer para algumas pessoas que nós estamos repetindo o tema ou falando a mesma coisa. Na verdade, nós estamos aprofundando o conteúdo em várias perspectivas, né? Olhando de maneira mais ampla, a gente está trazendo conteúdos que estão aprofundando essa reflexão. Então nós estamos falando sobre transição de carreira, nós estamos falando sobre liderança, nós estamos falando sobre competências, habilidades que o mercado profissional tem buscado, né? Competências que as organizações estão atentas para isso. Estamos falando sobre posicionamento competitivo, sobre LinkedIn, sobre desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Então todos esses temas estão bastante interligados quando a gente olha para a carreira e para a trajetória profissional, né? Então quem está chegando agora no canal, quem está acompanhando nossa discussão agora, todos esses assuntos eles estão relacionados e acabam por fortalecer essa discussão se a gente começar a juntar esses tópicos de uma maneira mais estruturada, mais planejada, né? Então a gente tem falado sobre esse tema já há algum tempo. Esse projeto ele já vem sendo desenvolvido já há mais de um ano, que a gente vem trazendo conteúdo para cá todas as semanas, né? Trazendo convidados, compartilhando as experiências. As pessoas têm buscado compartilhar conosco as trajetórias profissionais que elas estão desenvolvendo. Hoje eu separei 5 tópicos, 5 pilares, né, que eu julgo importantes, que caso a gente, pessoas pensam que nós estamos falando de um momento de ruptura, né? Eu estou numa profissão, estou numa trajetória profissional e resolvi abrir mão dessa carreira para buscar outra carreira, para buscar outro caminho na minha trajetória. E muitas vezes a transição não se dá necessariamente dessa forma. Eu não preciso abandonar uma profissão, abandonar uma escolha e seguir outro percurso. Isso pode ser feito, isso é comum dentro da transição, nas várias possibilidades de transição. Mas eu trouxe aqui 2 convidadas recentemente que trouxeram perspectivas diferentes em relação à transição, né? Eu acho muito bacana, a gente compartilhou. Esse vídeo está gravado aí no meu perfil do Instagram, depois vocês podem voltar lá e dar uma olhada. Perspectiva, porque eu estou buscando meu aperfeiçoamento contínuo. Eu estou aprendendo de forma contínua em várias áreas da minha vida. Na minha especificidade profissional, na minha área de atuação profissional, mais as competências, né? Então nessa perspectiva, eu vou estar em transição de carreira modo de transição de carreira online, ligado permanentemente, né? Modo on, o tempo todo ligado. Isso dá um outro significado. Isso traz para a gente um novo sentido, porque permite eu entender que o processo de transição ele é um processo permanente. Eu posso achar que eu estou em transição de forma permanente, de forma contínua. Isso é muito bacana se a gente perceber assim, né? Isso dá uma nova perspectiva, dá uma nova percepção no sentido de que eu não me desconecto desse cenário, né? E a outra convidada, ela trouxe também uma perspectiva semelhante, mas dizendo o seguinte: eu adotar a transição de carreira como profissão. Ou seja, eu não estou preso, eu não estou limitado à minha trajetória profissional, àquela formação que eu tive na graduação, à minha especialidade profissional. Eu estou lidando com a transição de forma também bem genérica, né? Eu estou em transição o tempo todo, né? Então você adota a transição como profissão, como perspectiva de construção de uma carreira, e não apenas como momentos de ruptura
dependendo do contexto ou da situação que eu esteja vivendo, né? Então, quando eu comecei a pensar isso dessa forma, começar a pensar a transição nessa perspectiva, a gente começa a enxergar um mar de oportunidades, um conjunto de possibilidades. E é a partir dessa reflexão que eu vou trazer esses pilares que a gente trouxe de contribuição para vocês hoje, né? Então são 5 pilares, 5 perspectivas que nos ajudam a compreender, nos ajudam a entender a transição de carreira como uma coisa até mais natural, né? Como eu disse, uma coisa numa perspectiva mais permanente e trilhar essa trajetória de transição de uma forma muito consciente, né? Não entender a transição de carreira como um momento de dificuldade, um momento de mudança que eu estou precisando passar por alguma insatisfação profissional, por alguma necessidade de me motivar novamente, mas como uma decisão, né? Então a transição de carreira como um processo de decisão pessoal. Se eu tiver isso claro, né? Se eu fizer essa escolha, significa que eu decidi isso de forma muito efetiva, né? Muito enfática. Então quando eu tenho essa decisão, significa que eu tenho clareza muito grande, que eu tenho uma perspectiva de clareza muito grande para o futuro que eu quero construir. Tá? Então eu sempre digo para os alunos, para as pessoas que a gente compartilha, para as pessoas que participaram da minha mentoria, para os alunos que eu assisto aqui nas orientações de carreira que eu faço, é muito importante a gente visualizar isso no longo prazo, né? Ou seja, ter claro a minha visão de futuro em relação à minha trajetória profissional, onde eu quero chegar, né? Onde eu quero estar daqui a um determinado período. E sempre levar isso no longo prazo, né? Sempre ter essa construção de perspectiva no longo prazo. Não dá para a gente pensar a nossa trajetória profissional no prazo imediato, né? No curto prazo. A gente tem que olhar, vislumbrar isso, construir essa percepção, essa imagem, visualizar isso no longo prazo. Então, quando eu tenho essa clareza, isso facilita muito para a gente, porque isso gera para mim, gera para nós um estado de consciência. Eu tenho consciência, eu tenho clareza de onde eu quero, de que forma eu quero construir minha trajetória, onde eu quero chegar profissionalmente. Isso me dá uma outra perspectiva, né? Isso constrói para dentro da gente uma outra percepção da minha realidade. E isso faz muita diferença no nosso processo, tá? Então a primeira reflexão que eu queria trazer é essa, né? A gente ter consciência, ter muito claro onde eu quero chegar, qual o caminho que eu quero percorrer. E ter clareza também do percurso, né? Como é que isso vai se construir, como é que isso vai se dar ao longo desse período que eu decidi fazer minha trajetória de transição. Tá? Então o primeiro pilar que eu quero trazer para vocês, e isso tem muito a ver com o meu momento, né? Com decisões que eu tomei também no passado recente, que é a gente buscar o conhecimento. Né? Então quando você está aberto, e eu falei muito isso na palestra ontem para os alunos, lá no campus da Bezerra de Menezes da Unifanol. Nós falamos sobre estar aberto a experimentar coisas novas, estar aberto a aprender sempre. Então, quando eu falo o primeiro pilar como conhecimento, é importante que na nossa trajetória profissional, no nosso dia a dia como pessoa, independente da posição que eu ocupe na organização que eu atuo, independente também do momento que eu esteja na minha trajetória profissional, nós vamos lidar com pessoas. Pessoas estão dentro das organizações. Organizações são feitas de pessoas, né? É um mantra que a gente aprendeu a carregar a partir do nosso mentor, de que pessoas precisam de pessoas. Então é natural que eu precise estar num ambiente com pessoas. E para lidar com pessoas eu preciso aprender isso. Aprender uma série de comportamentos, de habilidades, de competências para que isso se dê da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender, um primeiro pilar, é conhecimento para lidar com pessoas. Isso envolve uma série de fatores, uma série de elementos, né? E é importante a gente aprender a lidar com isso, né? Lidar com pessoas, assumir postura de liderança muitas vezes, entender quando eu não for a liderança, quando eu for liderado, saber como é que eu me comporto nesse ambiente, lidar em trabalhar com pessoas, com equipe, né? Fazer gestão do tempo, meu tempo pessoal, mas também das pessoas com quem eu compartilho do meu trabalho. Então é importante aprender a lidar com isso. E o pilar do conhecimento ele é um pilar fundamental.
E a gente comentou muito isso ontem. Eu falo sempre que o modo de aprendizado nosso ele tem que estar ligado 24 horas. Hoje a gente não tem mais a possibilidade de cogitar que nós paramos de aprender, né? O processo de aprendizado ele deve ser contínuo, permanente. A gente nunca mais para de aprender na vida. Os alunos que estão iniciando a trajetória acadêmica, comentei isso ontem, né? E quem está terminando a faculdade agora, por exemplo, não pode se dar o luxo de dizer que eu estou acabando os estudos. Muito pelo contrário, a gente está iniciando esse processo agora. Então, eu já estou no mercado aí há mais de 20 anos, profissionalmente falando, há quase 28, 27 anos trabalhando, estou há quase 10 anos como professor em sala de aula, mas eu não me canso de falar que eu estou aprendendo todo dia, né? Estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, compartilhando da minha trajetória, da minha experiência com vocês, é também um exercício de aprendizagem. Eu estou aprendendo aqui com todos vocês, né? Para eu estar aqui trazendo esse conteúdo, trazendo um convidado, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar para abordar o conhecimento com vocês. Isso é muito gratificante, é muito desafiador também, mas sobretudo muito gratificante. Então o conhecimento é um primeiro pilar, de estar aprendendo sempre, estar aberto a conhecer coisas novas, experimentar coisas novas, né? Aquela coisa da mentalidade aberta para estar sempre procurando os novos desafios. Então esse pilar de conhecimento ele é fundamental, não só para a transição de carreira, como é o tema da nossa live de hoje, mas para a vida toda, né? Então o pilar conhecimento ele tem que estar sendo alimentado diariamente, né? O conhecimento ele não se esgota. E não adianta eu ler um livro, ler 2 livros, fazer um curso, uma mentoria, participar de um treinamento, se depois eu não tiver a oportunidade de colocar isso em prática e compartilhar com outras pessoas. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido eu ler todos esses livros que eu tenho aqui na minha estante e todos os outros e vários outros que eu tenho aqui no meu celular, no meu computador, em aplicativos. Não adianta nada a gente ler tudo isso, estudar e aprender se eu não tiver aqui depois a oportunidade de compartilhar. Seja aqui pelas lives, seja nas mentorias, na orientação que a gente faz profissionalmente para cada pessoa que nos procura, seja em sala de aula, seja no dia a dia do trabalho, seja no dia a dia com relacionamento com as pessoas. Então a gente está compartilhando o que a gente aprende, né? Então isso é muito importante. Agora eu só faço isso se eu tiver clareza e não tiver clareza que eu sou aprendiz. Eu não tenho aquela ideia de já saber tudo. Muito pelo contrário, eu tenho que estar aprendendo sempre. Então o pilar conhecimento, gente, ele é determinante. Ele é fundamental no meu processo de transição, tá? E aí vou dizer de novo, falando de transição, seja se eu quiser mudar um rumo da minha vida profissional, ou se eu adotar essa ideia da transição como um processo de crescimento e amadurecimento contínuo, permanente, né? Então, ter essa clareza de aprender sempre é fundamental. E faz muita diferença, tá? Porque isso traz insights pra gente gigantescos, preciosíssimos. Quando eu ligo meu modo de aprendizagem em busca do conhecimento, e permito compartilhar isso com outras pessoas, é muito significativo esse processo, né? É muito forte, muito intenso. E é muito bacana o resultado disso, né? A transformação que promove, que provoca na gente todo esse processo de mudança. Então, conhecimento é um pilar fundamental, né? É entender que nós não somos nada sozinhos e que a gente não tem a verdade sempre. Precisamos estar em busca de aprender sempre. E quanto mais a gente se conectar, eu vou falar disso um pouco mais na frente, mas quanto mais a gente se conectar com outras pessoas, em outros ambientes, isso vai contribuir também com esse processo, tá? Então anota aí, conhecimento é um pilar importantíssimo para a nossa transição de carreira e o nosso desenvolvimento profissional. O outro pilar, que é importante, a gente fala muito sobre isso também no nosso conteúdo, é ligado ao grupo que eu estou acompanhando, o grupo de influência que eu estou frequentando, né? O que é um grupo de influência? Para que serve isso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de aperfeiçoamento profissional, de posicionamento profissional, as pessoas com as quais a gente se relaciona, os ambientes com os quais nós frequentamos, contribuem muito com esse processo, né? Então é importante saber em que locais eu posso estar
presente e que locais são importantes que eu esteja presente, né? Quais são as pessoas que me influenciam, quais são as pessoas que me ajudam nesse processo de crescimento. Se eu estou, há um ditado comum que todo mundo já escutou e certamente vocês já ouviram, né? Nós somos a média das 5 pessoas com qual mais convivemos, né? Nós somos a média dos 5 livros que a gente mais lê. Então isso é muito comum, isso é muito forte para a gente. Nós somos influenciados, né, nos ambientes no qual frequentamos. Nós somos influenciados pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Isso tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, né? Vale para os dois lados. Então é importante ter essa compreensão. Meu amigo Beto Chaves, obrigado pela presença aqui com você. Sempre uma honra contar com sua ilustre presença aqui conosco. Obrigado mesmo. E parabéns pelo teu trabalho aí. Né? Então é importante a gente estar... Só agora que eu olhei aqui pros comentários, tá, gente? Aí meu amigo Chaveirinho passou por aqui, Rodolfo, uma galera já passou por aqui, que eu fico muito grato pela presença de vocês, né, pelo tempo de vocês aqui conosco, prestigiando, né, esse momento tão desafiador pra gente, tão gratificante de estar aqui toda semana compartilhando conteúdo, trazendo convidados e também compartilhando nossas jornadas, experiências e conhecimento. Fico muito feliz e sempre muito honrado com todos vocês aqui prestigiando esse momento. Tanto vocês que assistem aqui ao vivo, quando passam, mas também aqueles que depois nos assistem gravado, né, o conteúdo que fica disponível para vocês no meu canal do Instagram. Né, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo bacana, tem muito insight bacana aí relacionado a esse contexto que a gente tem trabalhado. E esse material está disponível para vocês aí. Aproveitem, tá? Porque eu faço de coração e me sinto muito realizado em estar compartilhando isso com vocês aqui. Tá bom? Um abraço mesmo de fato. E muito grato por essa presença de vocês aqui com a gente. Então, o grupo de influência, gente, é importante eu ter muito claro também quem são as pessoas que podem me ajudar. Me ajudar a chegar no próximo nível, me ajudar a desenvolver, caminhando naquele objetivo lá que eu comentei no início, né? Naquela clareza que eu tenho onde eu quero chegar no meu futuro profissional. Então isso faz muita diferença. Saber quem são as pessoas que eu vou me relacionar, saber quais são os ambientes que eu quero estar presente para poder estar próximo das pessoas que eu quero conviver, quero conhecer. Sei que aquelas pessoas vão me agregar valor, vão trazer conhecimento, vão trabalhar o meu desenvolvimento. Então isso é fundamental, tá? Então pessoas que podem te aproximar dos teus objetivos são pessoas importantes no teu processo de transição de carreira. Então não esquece disso. Quem é a pessoa que pode me ajudar em determinada área? Quem é a pessoa que pode me inspirar em determinado conteúdo? Quem é a pessoa que já passou por essa trajetória que eu estou de repente enfrentando e certamente ali uma conversa, uma escuta, uma ajuda dela pode fazer a diferença grande no meu resultado. Então é identificar essas pessoas e ter a intenção de buscá-las para lhe ajudar nesse processo. Né? Uma mentoria de carreira é muito importante. Você não sabe a importância que tem uma orientação profissional, gente. Logo eu vou compartilhar alguns depoimentos de alunos, ex-alunos que passaram nos meus programas de mentoria, para vocês verem como é importante a contribuição que a gente traz com essas pessoas. Às vezes uma palavra, uma atenção, 15 minutos, meia hora, faz muita diferença. Né? Um tempinho mais dedicado, um olhar atento para a demanda que aquela pessoa está trazendo, quem já tem uma experiência, quem já tem uma trajetória, quem já passou por alguns processos que aquelas pessoas estão enfrentando, acaba contribuindo de alguma maneira para o processo de desenvolvimento deles. Então é importante você saber quem são essas pessoas, né, que podem te influenciar positivamente, que você precisa ouvi-las para que possam ajudar no teu processo também de transição. Tá? Então pensa nisso, conhecimento é um pilar, grupo de influência de pessoas que podem te aproximar do objetivo que você quer conquistar. Né? Então quem são as pessoas que podem de alguma maneira contribuir com o alcance do teu objetivo? Pode ser um professor, pode ser um colega de trabalho, pode ser um parente, pode ser uma pessoa que você se inspira aqui pelo Instagram, um livro que você leu, né, uma referência de alguma área específica que você conheça, que você queira se especializar. Então é sempre importante você estar buscando se cercar, se aproximar de pessoas que podem te ajudar a conseguir dar um próximo passo na direção do teu objetivo. Tá? Então pensa nisso. Quais pessoas podem te aproximar do teu objetivo que você está buscando construir ao longo da tua trajetória profissional? Isso faz muita diferença. E realmente eu fico muito
muito olhando recentemente, gente, como isso faz diferença na vida da gente, né? Eu não canso de compartilhar com vocês aqui que ano passado foi um ano muito intenso. 2020, claro, provocado aí pela pandemia que a gente está vivendo, de confinamento, de isolamento, né? Eu estudei muito, passei muito tempo me dedicando a estudar, aprender, né, sobre vários tópicos, vários conteúdos que eu tenho compartilhado aqui com vocês, mas muita coisa também ligada ao meu processo de desenvolvimento pessoal, né? Eu me dediquei muito a me conhecer melhor, me entender melhor, quais eram os meus pontos fortes, quais eram as coisas que eu já fazia bem, que eu faço bem, que precisava potencializar, mas também entender quais eram as minhas limitações, quais eram os aspectos que precisavam ser melhorados. Então 2020 foi muito intenso, 2021 também me dediquei a estudar bastante, me submeti a um processo de mentoria que eu nunca tinha feito na minha vida. Na verdade comecei no final de 2020, finalizei 2020 participando de uma mentoria, né, sobre posicionamento, sobre brand, sobre marca pessoal. Queria entender um pouco esse conteúdo, esse contexto, esse universo. E mergulhei bastante em estudar sobre isso. Depois fiz uma mentoria para buscar ter mais resultado, para me poder acelerar, né, nos meus projetos, na minha carreira, na minha trajetória. O que eu precisava entender para fazer isso, então eu estudei bastante sobre isso. E aqui a qual eu compartilho alguns conteúdos com vocês, né? Já trouxe convidados para cá para falar sobre alta performance na carreira, sobre liderança na carreira, sobre sucesso profissional. Então isso é fruto de todo esse processo também que eu fiz de aprendizado no ano passado, né? Na sequência, participei de um evento transformador para mim em São Paulo presencialmente, lá com o Joel J, um cara que para mim é uma referência gigantesca, não só aqui no mundo digital, que o cara é um imã, né? As pessoas colam nele porque de fato ele ajuda a transformar em vários aspectos. É na performance, é no foco, é na disciplina, na consistência, é na saúde, né? Em vários elementos, na alta performance. O cara é pilhado com energia 24 horas pelo dia. Então ele tem um conceito de saúde, família e trabalho, que é uma tríade que ele defende bastante. Isso também ajuda a gente a entender a importância desses elementos na nossa trajetória, né? O pilar saúde, ele é fundamental para o nosso processo. A família como base, como importância, como referência, né? Você ter tempo de qualidade com a família é fundamental. E não menos importante também o trabalho, né? A nossa dedicação, a nossa referência, a nossa identidade, né? Como pessoa, como contribuição nesse processo também é fundamental. Então eu aprendi muito ao longo desses últimos 2 anos. Por que eu estou falando isso? Por que eu fiz esse recorte agora? Porque eu entendi, ficou mais claro para mim a importância do aprendizado. Eu tenho aqui dito isso reiteradas vezes, como é importante a gente estar aprendendo sempre. Isso faz muita diferença na nossa vida, gente. Acredite, isso é forte, isso é fato. Mas também eu aprendi muito sobre ambiente e pessoas, né? Eu não me canso de dizer, e vou repetir isso aqui várias e várias vezes, porque eu acho que eu tenho a obrigação de falar isso para vocês. Como estar em ambientes conectados e com pessoas conectadas com os mesmos objetivos que eu estou buscando, como isso faz diferença. Estar nessa mentoria, né, estar com esse modo de aprendizado ligado, estar naquele evento presencial em São Paulo, foram divisores de água na minha vida. Eu não tenho dúvida disso, né? Estar em grupos de mastermind, como a gente chama, em grupos de discussão, em ambientes conectados com pessoas que estão buscando também crescer, buscando se desenvolver, buscando potencializar seus talentos, suas capacidades. Pessoas que estão querendo sair do físico, vir para o digital, pessoas que estão querendo largar o emprego, empreender, pessoas que passaram 30, 40 anos na empresa e estão buscando outro propósito, outro talento agora. Todo esse contexto, gente, a gente está vivendo isso de forma muito intensa do ano passado para cá. E isso significa estar em grupos de pessoas que podem influenciar a nossa trajetória profissional. Isso faz muita diferença. Para mim hoje é uma coisa que eu digo como fundamental, né? Desse grupo lá que a gente participou do evento presencial, nós criamos um grupo de mastermind, né? Que a gente se reúne presencialmente. Ontem tivemos um encontro, mas eu estava na faculdade e não pude participar. Mas semanalmente a gente se reúne, estamos resgatando esses grupos, esses encontros agora, porque é uma forma da gente estar
renovando as nossas energias, está se conectando com as pessoas, está compartilhando nossas experiências e está se fortalecendo cada vez mais como pessoa, como profissional e como grupo, né? Como grupo de empreendedores, de empresários também, que querem buscar galgar outros objetivos. Então tudo isso faz parte desse processo de descoberta que eu tive ano passado, e hoje eu tenho muita clareza como é importante a gente estar associado a pessoas que buscam os objetivos semelhantes que a gente busca, né? Eu estou buscando desenvolvimento profissional, estou buscando desenvolvimento pessoal, estou buscando me aperfeiçoar cada dia mais. Então estar associado, estar conectado com pessoas com essa mesma energia faz muita diferença na nossa trajetória. Faz muita diferença na nossa vida como pessoa, mas também faz muita diferença na nossa trajetória profissional. Então, o grupo de influência ele é importante para isso. É para a gente perceber que esses momentos e essas conexões são super importantes, né? Então, eu preciso identificar quem são as pessoas que são referência na minha área, quem são as pessoas que estão buscando construir objetivos semelhantes aos meus, né? Nós estamos agora voltando aos eventos presenciais, então é importante ter... eu sou suspeito porque fui eu o palestrante de ontem, né? Mas tinha um grupo de 30 pessoas praticamente, de alunos, ou seja, buscando os mesmos objetivos, né? Lá o tema era 5 dicas de liderança para a carreira. Eu falei por quase 2 horas ontem, compartilhando conteúdo e interagindo com essa galera. Então as pessoas estão buscando coisas semelhantes, né? Amanhã eu vou estar falando sobre o mesmo tema no outro campus aqui da faculdade que a gente leciona, na instituição que eu leciono, né? Então é importante, espero que também tenha lá 20, 30 pessoas buscando o mesmo objetivo. Se tiver 1 ou 2 também, eu vou estar lá com a mesma energia, com a mesma disposição, com o mesmo propósito. Mas é importante a gente estar se associando com essas pessoas que estão pensando semelhante com nós, né, conosco, estão buscando crescer, buscando estudar, aprender mais. Não são pessoas que estão com a mente fechada de achar que já sabem tudo e não precisam mais aprender nada. Então, estar perto dessas pessoas, estar nesses ambientes faz muita diferença, tá? Então, eu destaco aí como segundo pilar, grupo de influência que possam contribuir para me aproximar dos meus objetivos. Beleza? Conhecimento e grupo de influência são os 2 pilares que a gente comentou até agora. Um terceiro pilar que ele é importante, mas muitas vezes nós negligenciamos essa compreensão e acha que isso não faz sentido quando a gente está falando sobre transição de carreira, é falar sobre dinheiro, turma, falar sobre finanças. A importância de um planejamento financeiro no processo de transição. Quando a gente fala sobre dinheiro, sobre grana, né, a gente tem que levar em consideração, olhando para esses pilares que eu já falei, levar em consideração que conhecimento também é investimento. Então, se eu quero investir no meu conhecimento, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, fazer um curso que vai me ajudar a pensar diferente, fazer uma mentoria, estar no evento presencial, comprar um livro, comprar um curso, seja presencial, seja virtual, como a gente está fazendo aqui, isso exige uma preparação, né? Eu preciso ter uma grana para que eu possa investir ao longo de um determinado período e ao longo desse período eu contribuir com o meu processo de transição, né, com o meu processo de desenvolvimento. Então falar sobre dinheiro também, a preocupação sobre o dinheiro, é no sentido também que eu preciso ter uma reserva, que eu preciso me planejar para ter uma reserva e investir no meu conhecimento de acordo com meus objetivos. Então se é importante, se foi importante para a minha trajetória, fazer uma pós-graduação, fazer um processo de mentoria, né, fazer uma imersão, participar de treinamentos, eu tenho que estar preparado para isso. Coincidentemente ou não, né, não é coincidência porque isso faz parte desse mesmo entendimento que a gente está fazendo. No mês passado, em janeiro, a gente fez uma masterclass e alguns alunos participaram. E desses alunos que participaram, 2 deles, após a nossa sessão individual de orientação, perceberam, já tinham pensado a respeito disso, evidentemente, mas reforçaram o entendimento de que era o momento deles fazerem uma pós-graduação, dentro da área deles, da expertise deles, né? E foram buscar especializações, formação de especialização na área justamente de gestão de pessoas e liderança. Independente da área que eles atuem profissionalmente, são segmentos diferentes,
esses dois alunos que eu me refiro, mas eles perceberam que era importante para aquele momento, para esse momento profissional que eles estavam passando. Isso ficou muito claro depois da nossa orientação, né, de que eles precisavam desenvolver habilidades de gestão de equipe, gestão de pessoas e liderança, né? E a partir do nosso bate-papo, da nossa orientação, essa clareza se materializou numa inscrição deles em cursos de pós-graduação. Claro que só foi possível porque eles estavam já planejando esse momento anteriormente e tiveram que se planejar financeiramente, ou seja, eles tinham condição financeira, se prepararam por algum tempo para investir em conhecimento, buscando desenvolvimento pessoal e profissional. Então entenda como é importante a gente, ao planejar o meu processo de desenvolvimento profissional, eu ter claro também que o importante financeiro é super determinante, na verdade. Eu posso deixar de fazer uma pós, posso deixar de fazer uma mentoria que vai fazer diferença na minha vida se eu não estiver preparado financeiramente. Então é importante a gente perceber como isso faz diferença no nosso sentido, né? Então investir em ter recursos financeiros para investir em treinamentos, investir em eventos presenciais, né? A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, então um deslocamento para os centros mais desenvolvidos, lá, né, para o Sudeste, onde acontecem vários eventos, aqui acontece muito, a gente sabe que comercialmente, profissionalmente falando, o Sudeste tem mais desenvolvimento, né? E acaba tendo os eventos de grande porte, com pessoas mais experientes, mais renomadas aí no país, em várias áreas, acontece muito lá. Então você participar de um evento presencial em São Paulo, por exemplo, é possível, mas é um investimento que você pode fazer. Se eu estiver preparado, acaba sendo mais fácil, né? Você tem custeio com passagem, o próprio investimento no treinamento, na participação do evento em si. Então você tem estadia, alimentação, deslocamento. Então passar, dependendo do evento, um final de semana ou uma semana fora, acaba sendo um investimento razoável, que se eu não estiver preparado para isso, acaba inviabilizando esse meu desejo, tá? Então é importante eu estar preparado financeiramente para investir no conhecimento que eu busco alcançar. Seja com livros, com palestras, com treinamentos, com imersões, com mentorias, né? Com cursos, enfim, as possibilidades são enormes, mas é importante eu estar preparado para que isso aconteça, tá? Então é muito bacana eu ter essa perspectiva de entender que a preparação financeira ela pode ser determinante na minha carreira desse processo de desenvolvimento, tá? Então conhecimento, a gente já sabe como é importante, como é fundamental, grupo de influência para buscar conexão com pessoas que estejam alinhadas com os mesmos objetivos que eu tenho e me ajudar a me aproximar do objetivo que eu quero, dinheiro para poder me preparar para investir em conhecimento, no meu desenvolvimento profissional e pessoal, buscar as habilidades que eu não domino ainda, potencializar o que eu já faço bem. Então ter uma grana reservada para isso também é fundamental, né? Um outro pilar que também é importante, eu já citei ele um pouco antes, mas vale a pena destacar uma atenção para isso, é ter o apoio de pessoas importantes na minha vida. O desejo de empreender muitas vezes, o desejo de fazer uma transição de carreira, de sair de um emprego para procurar outro, de sair de uma empresa para buscar outra oportunidade, muitas vezes impacta na vida das pessoas que a gente mais ama, né? Na família, esposo, marido, esposa, né? Filhos, parentes, né? Então acaba que uma decisão que eu tome agora, no objetivo que eu quero alcançar, pode ter um impacto também nas pessoas que a gente tem relacionamento e tem preocupação. Então é importante estar alinhado também com essas pessoas. Ou seja, o que eu estou buscando fazer profissionalmente, se eu for fazer uma transição de carreira, se eu for empreender, se eu for buscar um outro objetivo, fazer um curso, uma especialização, participar de um treinamento fora, é importante que eu tenha um apoio dessas pessoas. Porque vai exigir tempo, né? Eu vou ter que ter tempo para dedicar àquele momento sem as pessoas que eu amo estarem próximos a isso. Se eu tiver que fazer uma pós-graduação, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, eu vou ter que me dedicar ao longo de um período que a família vai ter que entender essa minha ausência, né? Se eu quero estudar para concurso, eu vou ter que me dedicar por um tempo, por um período, seja ao longo da semana, seja nos finais de semana, para estudar, para me preparar para aquele concurso.
se eu vou participar de um evento fora, se eu vou empreender, né? Então, qual que seja o meu objetivo, é importante que eu tenha um apoio de pessoas importantes na minha vida. Seja pessoas da minha vida pessoal, do meu ciclo de relacionamento pessoal, sejam também pessoas do meu ciclo de relacionamento profissional. Então, as pessoas com quem eu compartilho o maior tempo do meu dia, elas também são importantes para me apoiar nesse processo, né? Ter o apoio da minha liderança, ter o apoio do meu time, as pessoas compreenderem que em um determinado momento da semana eu vou estar ausente para me dedicar, para buscar mais conhecimento e depois devolver isso para isso como resultado para a organização, né? A minha família compreender que eu vou estar ausente por alguns momentos enquanto eu estou fazendo a live, por exemplo, né? Essa live aqui é a de número 47. Então eu já fiquei 47 semanas longe da minha família, da minha esposa, da minha filha, para poder estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Se eu não tivesse o apoio deles, a compreensão delas, isso seria praticamente inviável. Eu tenho o apoio da minha família para estar na faculdade lecionando e fazendo palestras, treinamentos. Tive o apoio da minha família para participar da mentoria que eu comentei com vocês ano passado, para estar participando desses encontros semanais do meu grupo de Mastermind, para fazer a mentoria que eu fiz ano passado e esse ano com a orientação de carreira. Então eu tenho que ter o apoio dessas pessoas, para que esses objetivos se materializem e eu possa, de alguma maneira, trazer uma contribuição para vocês aqui, né? Ou aqui de forma remota, virtual, ou forma presencial lá na instituição que a gente leciona. Então ter o apoio de pessoas importantes na minha vida, na nossa vida, é fundamental, gente, né? Porque isso me dá mais conforto, me dá mais segurança, e a gente ter o apoio das pessoas que a gente ama é muito importante, faz muita diferença. Imagina se eu estivesse aqui fazendo essa transmissão e minha esposa ali fora estivesse batendo na porta e minha filha estivesse aqui pedindo atenção, né? Estivesse me cobrando presença e não compreendesse que esse momento aqui faz parte do nosso projeto de vida, faz parte do nosso projeto de mudança da nossa realidade. Então estar aqui, eu preciso ter o apoio da minha esposa e da minha filha. É importante essa compreensão delas. Então ter o apoio das pessoas que são importantes na nossa vida é fundamental e determinante no meu processo de transição, tá? Então pensa nisso, né? Combina, faz esses acertos com as pessoas que são importantes na tua trajetória. Se for para fazer um curso, se for para você tirar ali 1 hora para estudar, para ler um livro, para participar de uma mentoria, assistir uma live, né, de um treinamento, pede a compreensão dessas pessoas, pede um pouquinho de paciência, depois retribui um tempinho de qualidade com elas, porque isso faz toda a diferença para elas e para você também. Então é importante que a gente tenha esse alinhamento, né? Que a gente tenha esse pacto de convivência, esse acordo de convivência, para que a gente possa transitar nesse processo de forma muito segura, muito serena, e também tendo o apoio de pessoas que são tão importantes para a nossa vida em todos os sentidos, tá? Então, revisando os pilares: conhecimento, grupo de influência, dinheiro e apoio de pessoas importantes, tá? E o outro pilar, o último pilar que a gente destaca como importante também para fazer essa ideia da transição, é você ter o que a gente pode chamar de visão, né? Como eu disse no início, mas ter muito claro aquilo que eu quero construir. Por que isso é importante, gente? Porque mais importante do que conquistar o objetivo é ter clareza de quem eu estou me transformando nesse processo. Vocês não sabem, talvez saibam, evidentemente, né? Mas como é importante a gente vivenciar o processo, a jornada. E como esse processo ele é transformador, né? Eu ter clareza de que eu vou passar por vários percalços, vários obstáculos ao longo dessa minha trajetória, buscando alcançar aquele objetivo que eu quero, é ter muito seguro de si a decisão que eu tenho, né? E se eu tiver essa visão, essa clareza, né, com o apoio das pessoas, das famílias, das pessoas que são importantes para mim, da família, amigos, parentes, colegas de trabalho, estar conectado com essas pessoas que podem me ajudar nesse processo, isso faz toda a diferença no percurso. Porque isso me dá mais segurança, isso me dá força para entender que eu não posso desistir, né? Isso acaba validando, reforçando a compreensão de que eu estou no caminho certo. E que, portanto, eu não posso desistir do primeiro obstáculo que eu encontrar, né?
Vocês pensam que é fácil a gente estar aqui toda semana por 47 semanas fazendo lives? Ano passado, ao longo do último semestre, eu fazia minhas lives na quinta-feira e fazia umas aulas abertas no Zoom às terças-feiras. E estava com minha turma de mentoria rodando. Então eu tinha aula no sábado à tarde, tinha aula na quarta-feira da mentoria, então era sábado à tarde, quarta pela manhã eu estava na mentoria com os alunos. Na terça-feira eu estava na mentoria, nessa aula no Zoom aberta. Toda semana tinha 5, 6, 7, 10 pessoas. E na quinta-feira eu estava fazendo live. Então imagina que eu estava... A mentoria foram 6 semanas. As aulas no Zoom foram quase o semestre todo, né? As lives foram o semestre todo, praticamente, como está acontecendo agora. Eu estava no semestre letivo também, então estava dando aulas na segunda-feira e na sexta, se eu não me engano. Então você imagina como isso é cansativo, né? E trabalho também o dia todo, né? Eu passo o dia no trabalho, essas coisas eu fazia durante a noite e no final de semana. E mesmo assim tinha que ter tempo para a família, tempo para cuidar da saúde e tempo para me dedicar para estudar e aprender mais. Então tem hora, gente, que cansa, a gente pensa em desistir, pensa em jogar tudo para cima, mas quando a gente pensa nos motivos que nos fizeram estar aqui, né, seja, como eu disse, para transformar a vida da minha família, para transformar a minha vida, para ajudar a transformar a vida de vocês que estão nos acompanhando, né? Então esses motivos me fazem continuar. A visão que eu tenho de onde eu quero chegar é muito clara. O que eu quero conquistar na minha vida, profissionalmente falando, está muito claro para mim. Tá? Então ter esses pilares baseados na minha trajetória, para mim é muita diferença. Tem dia que eu estou cansado, né? Tem dia que eu estou sem muita inspiração, né? Para produzir o conteúdo que a gente compartilha com vocês aqui todo dia aqui no meu canal, no perfil do Instagram, lá no LinkedIn, para a gente conversar aqui com algumas pessoas que mandam mensagem para mim no direct, para mim fazer a sessão de orientação de carreira, tá compartilhando conteúdo lá no LinkedIn. Eu vou começar a compartilhar alguns vídeos lá no YouTube, meu canal do YouTube, né, alguns vídeos mais curtos de conteúdo também. Então tudo isso só acontece porque eu tenho muito claro onde eu quero chegar. Eu tenho muito claro onde eu quero chegar. Isso para mim faz muita diferença, né? Então essa visão, essa validação que eu tenho do meu processo, ele me ajuda a ter clareza que eu estou no caminho certo, ter certeza que eu estou no caminho certo, né? Me ajuda a construir hábitos, disciplina, consistência para fazer o que tem que ser feito, mesmo com a dificuldade, com os desafios que a gente encontra, né? com os cansaços físicos que a gente vai se deparar, com o nosso desgaste físico, emocional, mental às vezes, né? Então isso, na verdade, fortalece a nossa caminhada, né? Na verdade, isso acaba reforçando e dando muito mais clareza ao que eu quero conquistar e que eu quero construir. Então, se você tem essa visão clara, se você tem a convicção de você quer chegar, esse percurso ele se torna muito mais prazeroso. E é muito mais gratificante a jornada do que a conquista. Pode ter certeza disso. Porque a conquista, gente, ela vai se dar no momento, né? Imagina aí, ó. Eu tenho por objetivo passar no concurso. Se for o seu caso aqui que está me assistindo. Ou fazer uma transição de carreira. Eu quero mudar de empresa A para a empresa B. No momento que você consegue fazer isso, que você alcança esse objetivo, você se dá satisfeito. E aí todo esse contexto que a gente já conversou até agora, ele pode perder o sentido para você. Porque eu já consegui o meu objetivo. Eu queria passar no concurso, passei, não preciso mais estudar, não preciso mais ter o apoio da minha família, eu já tenho minha estabilidade, entre aspas, para quem acha que estabilidade existe, né? Eu tenho a minha estabilidade lá garantida, entre aspas, eu já tenho lá, né, não preciso mais estar participando de grupo de ambiente com ninguém, já estou com o meu concurso, já estou ali, pronto. Então eu posso imaginar que isso já está contemplado. Se você olhar aqui a transformação pela qual a gente passa ao longo dessa jornada para conquistar esse objetivo, ela é que faz a diferença na nossa vida. Eu não seria o que sou hoje se eu não tivesse decidido lá em 2018, quando eu tive um dos momentos mais desafiadores da minha vida, pessoalmente falando, né? Depois eu compartilho com vocês aqui, né? Quem participou da minha mentoria, eu compartilhei isso lá na aula, que é um momento muito, muito particular, muito pessoal meu.
Mas se eu não tivesse começado isso lá em 2018, eu não seria hoje quem eu sou e não estaria onde eu estou hoje, fazendo live, compartilhando conteúdo. Né? Quem me acompanha aqui há algum tempo viu as mudanças que eu estou fazendo no meu conteúdo aqui no Instagram, viram as transformações que eu trouxe aqui no meu perfil, em vários sentidos, em vários aspectos. Né? Então tudo isso só foi possível porque eu comecei a visualizar esse momento lá na frente que eu estou buscando, que eu estou querendo conquistar, e percebi a necessidade que eu tenho que passar por esse processo. Então essa transformação, toda essa jornada que a gente está vivenciando, que ela não termina hoje, ela não vai terminar amanhã, não termina esse ano, né? Ela é responsável pelas mudanças que eu estou passando como pessoa, né? De aprender, de mudar vários aspectos da minha vida pessoal, meu relacionamento com minha família, com os meus amigos, minha perspectiva profissional, seja na Unifanol, seja no Detran, seja meus projetos que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então tudo isso é possível porque eu tenho muito claro onde eu quero chegar e eu comecei a construir isso lá atrás, em 2018. Nós estamos falando aí de 2018 para 2022, são 4 anos. Né? Então há 4 anos eu venho trabalhando isso, mas de fato comecei a mudar essa chave, virar essa chave lá em 2016. Então já são quase 6 anos aí que eu estou aprendendo, me conhecendo, entendendo quais são as minhas limitações, aperfeiçoando o que eu já tenho bom e buscando suprir as minhas carências. Né? Eu tenho feito isso ao longo dos últimos 6 anos de uma forma muito intensa e é esse processo de transformação que tem me feito chegar até aqui e certamente vai me levar onde eu quero chegar. Né? Então essa visão, essa validação tem me transformado numa pessoa melhor comigo mesma, né? Crente do que eu quero construir para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para a minha família. Isso é muito forte para mim, você não tem noção disso. Né? Tem me permitido construir outros hábitos em relação a mim mesmo, né? Outros hábitos de várias maneiras, hábitos de saúde. Eu tenho mudei a alimentação, mudei hábitos, estou praticando exercício diariamente já há mais de 2 anos. Né? Essa visão para mim ela é muito clara com o que eu quero hoje. Mudou o relacionamento com minha família, com os meus irmãos, com os meus filhos, com minha esposa, com os meus colegas de trabalho, comigo mesma, né? Comigo mesmo. Tenho mudado minha relação com o dinheiro, mudado minha relação com o aprendizado. Tenho criado outros hábitos, tenho buscado manter essa consistência, né? Essa constância, essa disciplina de estar aqui toda semana, compartilhando conteúdo, desenvolvimento de projetos, enfim. Então tudo isso, gente, ele é fruto dessa clareza e dessa visão que eu tenho lá para frente, né? E é isso que tem me permitido continuar. É isso que não me faz desistir, porque eu sei os motivos que me fazem estar aqui todas as quartas-feiras, eu sei dos motivos que me fazem estar numa sala de aula com prazer, com gosto, com tesão que eu tenho em sala de aula, né? De estar compartilhando, aprendendo com as pessoas, com os alunos com os quais eu convivo. Então isso para mim, esse processo ele é transformador. E não teria sentido estar fazendo o que eu tenho, o que eu faço, se essa visão de onde eu quero chegar não fosse tão forte, tão intensa. Tá? Então isso é muito diferente para entender que esses pilares eles são determinantes da nossa trajetória. Tá? Então, você que está chegando agora, dá uma olhadinha no vídeo depois lá, porque nós falamos sobre 5 pilares que são importantes, não apenas para a minha transição de carreira, naquela perspectiva de mudar o rumo da minha vida, né? Mas eu entender a transição de carreira como uma perspectiva contínua, ou seja, eu estou evoluindo, eu estou mudando, aperfeiçoando, me desenvolvendo todos os dias, de forma permanente. Então falar de conhecimento, de grupo de influência, falar sobre dinheiro para investimento em conhecimento, falar sobre ter apoio das pessoas que são importantes e ter visão e clareza de onde eu quero chegar, isso é importantíssimo e determinante para todo o meu processo de jornada da vida. Tá? Eu sei que para alguns isso pode parecer um roteiro, né, e achar que esse roteiro se aplica de forma igual para todas as pessoas. Isso não é um roteiro, não é uma receita de bolo. Isso vai se adaptar na sua realidade de acordo com a tua necessidade. Então pode ser que o teu momento não é de ter capacidade de investir em conhecimento, porque eu não estou preparado financeiramente para isso.
mas eu tenho o apoio da minha família, ou pode ser que eu esteja buscando conhecimento, mas não esteja cercado de pessoas que buscam também esses objetivos, então eu preciso me associar a um grupo de influência que me ajude a me aproximar desse resultado que eu quero. Pode ser que eu não esteja preparado financeiramente para investir em conhecimento, pode ser que eu não tenha um apoio da minha família como eu quero, mas eu já tenho clareza onde eu quero chegar. Enfim, eu posso trabalhar esses 5 pilares de acordo com o meu momento atual de formas variadas. O ideal é que eu tenha clareza sobre a importância desses elementos na minha trajetória. Então, se a partir de agora eu puder contribuir com você com essa percepção, eu já dou por satisfeito aqui para você que está assistindo ao vivo, para você que está vendo essa gravação posteriormente, né? Eu já fico, já me dou por realizado com essa pequena contribuição, ao você entender que investir em conhecimento ele é fundamental, não para a minha carreira apenas, mas para a minha vida de maneira geral, né? Eu estar associado com pessoas que têm os mesmos objetivos, que pensam parecido comigo, que têm os mesmos objetivos que eu tenho, né? Ou que pensam de forma de longo prazo, quando eu quero construir a minha trajetória. É importante estar associado com essas pessoas, ter a clareza de que eu preciso entender a minha relação com o dinheiro de uma forma diferente. Se eu estou endividado, se eu não faço, se eu não estou olhando para a minha vida no futuro, no longo prazo, e estou me preparando para isso, né? Se eu não estou investindo em conhecimento, guardando uma grana, uma parte da grana, para investir em curso, em treinamento, em mentorias, em livro, em pós-graduação, né? Se eu não tiver o apoio das pessoas que são importantes da minha vida, se eu não tiver clareza e visão de longo prazo onde eu quero chegar. Então é importante, se esses aspectos de alguma maneira te mexeram, te incomodaram de alguma maneira, eu fico feliz, porque certamente isso pode ser um primeiro passo para te ajudar na construção dos teus objetivos, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Estou um pouco afônico, porque ontem eu tive em sala de aula, como eu compartilhei no início. Amanhã a gente volta de novo presencial. Estou muito gratificado por essa oportunidade de estar voltando para o ambiente presencial, que é um ambiente que me ajuda, me transforma, né, e me revela o talento que eu gosto mesmo de compartilhar conhecimento e aprender com as pessoas em ambiente de treinamento. Eu acho que para mim esse é o meu talento, é a minha riqueza, e talvez, quem sabe, seja a minha missão, meu propósito de vida, estar compartilhando isso com vocês. Muito obrigado por vocês aqui comigo hoje ao vivo. Muito obrigado por vocês que estão assistindo e dedicando o tempo de vocês aqui depois de gravado, né? Na próxima semana a gente volta aqui também, na quarta-feira às 19, trazendo um conteúdo, compartilhando com vocês alguma experiência, alguma jornada nesse universo de carreira e desenvolvimento profissional. E fico muito feliz pela presença de vocês. Muito obrigado por tudo. Um abraço, um beijo, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.